Olá, queridos. Sempre muito bom estar aqui com vocês e poder falar sobre temas relevantes para o nosso dia a dia. É uma alegria enorme quando a gente trata de um tema aqui e daqui a pouco vocês estão mandando mensagens, vocês estão falando sobre o tema, vocês estão dizendo o quanto foi importante para cada um de vocês e é assim que a gente vai entendendo que tem estado numa sintonia fina e conseguido atender a demandas relevantes também para você. Como a gente gosta de dizer e como você tem retornado para a gente, gostamos de abençoar a sua vida. Essa é a nossa missão e nos sentimos felizes quando isso efetivamente acontece. Muitíssimo obrigada pelo retorno de todos vocês, pelo carinho de todos vocês, pelas sugestões de temas que vocês também enviam para a gente aqui a cada dia. E obrigada a você, querido semeador de boas novas, você que é parte desse trabalho, você que é parte dessa bênção, você que tem orado por nós e tem também nos ajudado financeiramente para estar aí 24 horas por dia no ar, levando uma programação, levando informações, levando o amor de Jesus a tantas pessoas. Que o Senhor possa abençoar e guardar a todos nós, a todos vocês e que efetivamente Ele possa manter a sua boa mão sobre a vida de cada um de vocês, trazendo graça e misericórdia. Mais uma vez, brigadíssima pela companhia de todos. É uma honra tê-los conosco aqui na Rede Boas Novas de televisão e particularmente no Cabeça para Cima. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito presente na nossa realidade. Você já ouviu falar sobre desigrejados? Pois é. Esse termo ele foi criado para nominar pessoas que se denominam cristãs, mas que na verdade elas não estão vinculadas, não participam de nenhuma instituição religiosa, de nenhuma igreja. São, como se diz, praticamente cristãos independentes. O que chama a nossa atenção é que esse número de desigrejados ele tem crescido significativamente aqui no Brasil a cada ano. Então, mais do que relevante que aqui no Cabeça para Cima a gente possa buscar entender um pouco mais do que é esse movimento dos desigrejados. Vamos conversar sobre isso no programa de hoje. Começamos com o nosso informativo. O movimento de cristãos frustrados ou insatisfeitos com as igrejas evangélicas, chamados desigrejados, vem crescendo. E uma pesquisa mostrou que o fenômeno é real. Um estudo realizado pelo Instituto Cristão Barna Group, dedicado a pesquisas sobre a presença cristã na sociedade, chegou à conclusão que 10% dos americanos se auto-identificam como cristãos que concordam fortemente que a sua fé religiosa é muito importante em suas vidas, mas são desigrejados. Esses cristãos, que foram membros ativos de igrejas no passado e deixaram de frequentar cultos e participar de atividades há pelo menos 6 meses, cresceu mais de 40% desde 2004, passando de 7% para os atuais 10%. Pois é, né? Desigrejados, né? O nosso tema de hoje. Cada vez cresce mais o número, como vocês já puderam constatar na nossa informação inicial. E super importante a gente entender o que é esse movimento, quem são os chamados desigrejados. Como é que está esse movimento aqui no Brasil? Para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio especialistas, né? E hoje temos a presença do Joubert Heringer, ele que é capelão da Faculdade Mackenzie, no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, pastor. Primeira vez no Cabeça. Prazer. Enorme tê-lo aqui. Muito bom estar aqui com vocês, trocar ideia sobre esse tema tão atual, tão presente, né? Aham. E se o Barna Group fala desse número nos Estados Unidos, aqui no Brasil não é muito diferente não, né? Talvez até um pouquinho maior. Verdade, verdade. Né? Então vamos já entender um pouco mais sobre essa história. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. E completa o nosso time de hoje, o pastor Paulo Cozendei. Vocês já o conhecem, ele tem estado aqui no Cabeça com a gente. Ele que é pastor da Igreja Jardim América, em Itaguaí, e também é mestre em teologia. Muitíssimo obrigada por voltar aqui, pastor. Muito obrigado, o prazer é todo nosso, né? E conhecer o reverendo Joubert aqui e esperamos que esse bate-papo aqui venha esclarecer, como já foi dito por ele mesmo, um tema bem atual e cada dia vem acrescido, não somente no mundo, mas principalmente no Brasil, devido
algumas coisas que vieram acontecendo com a chamada igreja, não é? Em que foi perdendo um pouquinho do foco da essência e algumas pessoas acabaram preferindo se afastarem dela. Aqui no Brasil, esse é um movimento recente também, ou é um movimento que a gente percebe ele mais recentemente? Você tem, assim, algum tipo de histórico do surgimento dos desigrejados no Brasil? Acho que sempre teve, né? Sempre teve. Um número pequeno, né? Era sempre uma expressão. Porque os protestantes, né? Que católicos sempre teve os católicos nominais, né? Então, mas no nosso campo, né? Os evangélicos, protestantes, eles estavam muito ligados à igreja. A igreja era a extensão da família. E quando eles vêm do interior para a cidade, se concentram na cidade, já foi vira peste esse referencial. O que acontece é que eles vão, as gerações seguintes, né? Esse referencial vai diminuindo e a população de evangélicos está aí crescendo. Eu acho que esses dois fatores contribuem muito, né? O crescimento da população evangélica e a chegada no grande centro, né? Com tanta coisa oferecendo, tanta oportunidade, né? E a crise das igrejas também, pela pregação das igrejas. Acho que tudo isso contribui para esse número crescente, né? Então vai crescer mais, viu? Pois é, né? E aí a gente percebe que tem um crescimento significativo da população evangélica no Brasil, mas aí a gente vê, né, evangélicos, mas vinculados a igrejas, desigrejados, quer dizer, em torno aí de, a gente falou 10% da população nos Estados Unidos, mas vocês estão dizendo similar aqui no Lá Brasil. nos Estados Unidos chegou a 40%. A 40%, é verdade. 10% Nós não estamos muito longe disso não, porque o que acontece? Até um termo, né, a gente vai procurar no dicionário, né, na linguística, não existe desigrejados. Então, é um neologismo. É um termo que vem de algum tempo para cá, porque o que acontece? As igrejas começaram a se tornar muito institucionalizadas, né? E com esse movimento chamado aí da teologia da prosperidade, em que as igrejas começaram a focar somente na questão financeira, e isso levou algumas pessoas a se decepcionarem com o real papel da igreja. A gente vê lá no início de Atos 2. E isso, trazendo um pouquinho para um fundo histórico, lá no século XII, mais ou menos, quando chamada a Idade das Trevas, lá onde a igreja, vamos dizer assim, começou a receber todo mundo, mas a santidade e a doutrina da igreja foi lá embaixo, cresceu em número, mas enfraqueceu na doutrina. Aí algumas pessoas acharam que tinham que sair da igreja, se isolaram. Foi assim que começou os mosteiros, né? Então eles saíram das igrejas, acharam que a igreja não era mais o ambiente, né, vamos dizer assim, bíblico, e se isolaram para procurar se... E lá nos mosteiros também acabaram entrando numa contramão, que o problema não está na instituição, o problema está no homem. E eu costumo dizer o seguinte, que a igreja de Cristo, a noiva, ela não tem nenhum problema. Ela continua sendo santa, imaculada, aguardando, entendeu, o chamado do noivo e vice-versa. O problema é quando o homem começou a mexer nas doutrinas e nas instituições da igreja. Normalmente o desigrejado, a gente fez um trabalho sobre isso, eu conversei com alguns. Normalmente a maioria deles estão decepcionados com alguma coisa na igreja, com a liderança, entendeu? Com algumas organizações, entendeu? Com algumas frustrações que a pessoa passou e ela então preferiu sair e se isolar. Então eu costumo dizer o seguinte para você, desigrejada: quando a gente tem essa ideia, a gente vai de encontro à Bíblia, por exemplo, Hebreus capítulo 10, 25, a Bíblia diz que nós não devemos deixar a congregação, como é costume de alguns. E muitos estão deixando, então se isolando dentro do ambiente de casa. E no ambiente de casa, normalmente já está difícil hoje a gente levar as pessoas, né, a adorar a leitura da Bíblia. Imagina em casa sozinha, ela não vai conseguir. Verdade. Eu daqui a pouco quero aprofundar um pouco mais essa questão dessa relação cristão-igreja, né? Eu acho que é necessário que a gente aprofunde realmente isso. Agora, a gente está falando aqui dos desigrejados e, por exemplo, dá para a gente traçar um perfil do que vocês têm estudado, acompanhado, dá para a gente traçar um perfil, alguém que, né, pessoas que normalmente se decepcionaram com a igreja. Eu estava lendo para poder conversar um pouco com vocês, me parece que a grande maioria de desigrejados, adultos, mulheres,
já dentro de uma idade de 33 a 70 anos. Isso faz sentido com o que vocês têm percebido, têm acompanhado? Acho mais uma faixa no meio, né? Essa faixa que a gente chama dos, Mediana. dos 30 anos para lá, que a pessoa já esteve na igreja, frequentou. Falando a verdade, a grande maioria são desiludidos. Alguma coisa na igreja que ele frequentava. Foram ativos na igreja, exatamente, né? E de muito repente... ativos, muito ativos. Normalmente as pessoas que estão desigrejadas não eram frequentadores, eram líderes, pessoas muito ativas, muito presentes, e que em algum momento, algum elemento na igreja trouxe uma grande decepção. Seja de liderança, seja de postura, seja de ordem pessoal, conflito com o pastor, conflito com uma liderança maior da igreja. Alguma coisa na igreja tocou tão profundamente que ela achou melhor que estou fora. Já não perde a fé. Pois é, esse é um detalhe interessante, né? Porque quando a gente está falando de desigrejado, é bem diferente, me parece que é bem diferente da gente falar do não praticante, né? A gente está falando... Ele está afastado da igreja. Ele está afastado da igreja, ele não perdeu a fé, né? É uma pessoa que professa a fé, mas ele está aí num movimento independente, né? Movimento independente. Essa pessoa não perde a fé, ela vai para o movimento independente, mas com relação às práticas bíblicas, às orientações bíblicas, como é que funciona? Essa pessoa ela está ainda seguindo as práticas bíblicas ou ela começa a criar suas próprias regras de fé? Como é que funciona isso? Esse é um dos grandes problemas que eles não conseguiram dar resposta às perguntas que a gente faz. Eu conversando com por exemplo, eu fiz algumas perguntas para ele, né? Como é que funciona? Você está em casa, desigrejado, reúne um grupo ali, outro grupo lá. Funciona mais ou menos assim, eles se reúnem de casa em casa, revezam as casas, leem a Bíblia, cantam, oram. Eu falei, tá, mas como é que funciona, por exemplo, a questão da disciplina? Não é? A pessoa, às vezes, que está no grupo de vocês, mas você não sabe se ele está adulterando, se está fornicando, se está bebendo. Tem como a pessoa está junto lá, mantém a comunhão? Como é que funciona? Aí ele também não soube responder, que ele achou que a disciplina na igreja também é muito rígida, né? Um grupo que acha que igreja, se bem que tem muita igreja que não tem disciplina mais, mas as igrejas históricas, tradicionais, ainda mantêm essa questão de disciplina. Então, às vezes, a pessoa não aceita ser disciplinada, então ele se reúne junto com o desigrejado, se ele foi disciplinado, corrigido, porque ele não quer confronto, ele não quer mudança, ele quer continuar crendo em Deus, quer continuar com a Bíblia, mas ele não quer se ajustar, entendeu? A questão da disciplina. Aí ele não tem resposta para isso. Aí outra pergunta que eu fiz para eles, tá, nesse grupo de vocês, alguém, obviamente, vai, né, vocês vão convidar pessoas, parentes que não são cristãos, se eles se converterem ao Evangelho de Cristo, como é que funciona? Aí, a ordenança bíblica, como é que você vai batizar? Aí ele, não, aí a gente procura um pastor. Ué, então você vai procurar a igreja institucional para batizar? Aí como é que funciona a questão da ceia, né? No grupo desigrejado? Não, a gente convida um pastor também. Ué, eu não entendo vocês, quando tem as ordenanças, vocês chamam um pastor institucional. Quando não é, então tem coisas que eles não conseguem. Por quê? Porque não é bíblico. Então tudo aquilo que não segue um padrão bíblico, né, que sai da regra e entra para exceção você não vai conseguir tabular nada. Então, por isso que eles têm essa dificuldade, mas no fundo, o que eu pude perceber em algumas pessoas que eu conversei no trabalho de campo, é que eles sentem um desejo de voltar a congregar. E muitas vezes eles não voltam, porque o desejo deles voltarem é para a igreja a qual eles saíram. Tá? Então, eles querem ser recebidos de volta. E muitas vezes a igreja não deixou de lado, abandonou, não se interessou por eles, entendeu? Eles não querem continuar desigrejados, eles querem que alguém se preocupe com eles. Só que muitas vezes a liderança da igreja cresceu muito, a igreja está tão voltada para outras coisas, aí eles ficaram meio que esquecidos. E eles não querem congregar em outro lugar. Normalmente eles querem voltar de onde eles saíram. Então, perdeu essa ideia do amor do meio da igreja, de se preocupar, a gente está muito... no dia a dia, preocupando em alcançar metas, alcançar isso e aquilo, e perdemos a ideia de pessoa. Eu costumo dizer o seguinte, a nossa igreja, hoje, ela perdeu muito quando ela começou a se preocupar com números. Entendeu? Números é apenas um número. É mais um. Sai um, entra outro. Vai e vem. Não, a gente tem que entender que faz parte da igreja pessoa, é ser humano. E ser humano tem suas nuances, uns
você precisa cuidar, carregar no colo, outros não. Então, depende de cada um, a gente não pode basilar. Então, normalmente, esses desigrejados, como eu fui falado aqui, eles tiveram alguma decepção na liderança, com alguém da família, às vezes, foi disciplinado e ele saiu a família inteira, entendeu? Então, uma série de coisas que foram levando eles a desconsiderarem uma igreja, instituição, que precisa estar junto, precisa congregar junto, precisa orar, precisa se preocupar. Aí eles ficam lá, já que não se preocupa comigo, com a minha família, o que eu estou fazendo lá? Será que eu sou sirvo só no meu dinheiro? Para dar dinheiro está legal, para outras coisas não serve. Então, isso tudo tem levado as pessoas a se afastarem do ambiente da igreja institucional, infelizmente. Elas estão buscando, muitas vezes, essa igreja, a comunhão. Isso aí. Né? Elas estão buscando o aconchego, o pastoreamento e que, de repente, não conseguem encontrar na igreja. Né? E aí elas começam. Acho que a crise é na igreja. A crise não é o desigrejado. O desigrejado é resultado de uma crise que acontece dentro da igreja. Né? A pergunta, o que é igreja? Né? A gente pensa igreja como o templo, como o prédio. Né? Igreja não é o prédio. O prédio então, é o prédio. segura um pouquinho que a gente vai para o intervalo e a gente volta para falar sobre isso aí. Okay. O que é efetivamente a igreja? Né? Quem é ou o que é a igreja de Cristo? Okay. Né? A igreja de Cristo é o indivíduo ou é a instituição? Como é que funciona essa questão? Né? E, na verdade, aí quando a gente está falando do desigrejado, o que acontece com essa pessoa? Ela não é mais a igreja de Cristo? Como é que a gente pode ter esse olhar? De que igreja está fora? De que igreja ela está fora, né? Uma boa questão. Vamos ao intervalo, a gente volta já já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Hoje aqui conversando com você sobre desigrejados. E aí, você? Já tinha ouvido falar nesse termo? Entende o que são os desigrejados? Ou quem sabe você é um desigrejado e de repente ainda nem se identificou, nem se tocou que você está incluso nesse grupo de pessoas que se intitulam cristãos independentes. Eles afirmam que não perderam a fé, né, mas não se vinculam a nenhuma instituição religiosa, nenhuma igreja. A Bíblia diz que para ser cristão você tem que estar vinculado a uma igreja. Há uma referência aí ao texto bíblico lá de Mateus 18:20, né? Que alguns usam dependendo da sua interpretação, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali está a igreja. Ali eu estarei, ali está a minha igreja, né? É preciso, a Bíblia diz que é preciso estar vinculado a uma igreja para ser considerado um cristão? O que é igreja, né? Essa palavra, tanto lá usada, né, eclesia, igreja significa um grupo de pessoas que se reúnem com um propósito, só isso. Né? A palavra igreja significa um grupo de pessoas que se reuniram para um propósito. E no início era assim, né? Tanto é que no início não tem templo, eles se reuniam na sábado, na sinagoga, e domingo eles iam na casa de alguém e tomavam a refeição em conjunto, né? Daí vem a Eucaristia é uma prorrogação da refeição que eles comiam juntos, né? Essa primeira refeição do primeiro dia da semana. E depois iam trabalhar, né? O primeiro dia da semana. Aquela reunião das pessoas era a eclesia, era a igreja, né? Isso foi por muito tempo. A igreja reunia nas casas. Atos dos Apóstolos fala de uma igreja que se reúne na beira do rio, na curva do rio. Mais um pouquinho para frente tem igreja nas cavernas. Na Etiópia até hoje a igreja é dentro da caverna. No norte da Europa, era também nas cavernas no norte da Itália. Enfim, igreja onde as pessoas se reúnem. Quando o cristianismo, né, foi aceito pelo Império Romano, os templos romanos passaram a ser templos cristãos. Então surge o templo, a figura do templo. E a partir daí confundiu-se que igreja é templo é igreja. A gente vê um templo, a gente não chama de templo. A gente chama, ali está a igreja tal. Né? Mas a igreja, na verdade, não é que se acabar um dia de demolirem tudo, é a igreja que continua existindo. Então, quando a gente fala desigrejado, eu entendo mais com aquelas pessoas que não estão ligadas à igreja formal, à igreja institucional. Né? A igreja aí no sentido de uma igreja estabelecida em determinado lugar, com endereço, pastor. E eu acho que a grande crise, né, dessas pessoas é que nessa instituição elas sofreram. Elas sofreram de alguma forma.
E elas não é que elas não querem a igreja, elas não querem a instituição. A rebeldia delas é com a instituição, não é com Cristo, não é com o Evangelho, é com a instituição. E elas se afastam da instituição. E ficam procurando uma instituição que seja, na qual elas se adequem e a qual possa viver minimamente o Evangelho. Eu creio que hoje as igrejas vivem muito mais a latria, que é a questão do culto, né? Muita ênfase no culto, e um culto antropocêntrico, a figura do pastor é importante, a figura dos músicos é importante, né? Não mais tanto a figura do Deus que se procura, a comunhão, a diaconia, o serviço, tudo isso é periférico, né? O centro do culto é aquilo que Jesus fala lá no Evangelho, amar a Deus e amar ao próximo. E em algum momento essa ruptura aconteceu. Ou no amar a Deus, as pessoas não vivem mais o Evangelho como da Bíblia, empregado na Bíblia, começam a encontrar, ver situações na igreja em que elas se escandalizam ou se sentem feridas e saem, tá, ok? Ou então elas não conseguem ver na igreja a resposta do Evangelho. E elas saem então para procurar alguma coisa ou ficar com quem não acrescenta nada, melhor ficar fora. E ficam sozinhas. Porque elas vão à igreja, você convida para a igreja, elas vão. Elas vão, assistem. Algumas até voltam. Né? Outras vão lá e dizem, não, é a mesma coisa de onde eu saí. Para que voltar, né? Pois é, né? A gente fala isso, né? Vai à igreja, a sua palavra só me chama atenção e me lembra dessa questão. Né? A gente diz assim, vai na igreja, assiste o culto. Eu tenho uma dificuldade de pensar em isso. Vai lá, assiste o culto. Frequenta os cultos, né? Não perde um culto, quando na verdade talvez a gente devesse pensar também mais em participar, né? Em servir a igreja de Cristo, né? Em estar nessa igreja se alimentando e não assim, frequentando, né? Frequentando, porque aí você vai lá, você sai, tá bom, fui para aquela reunião, me diverti, barará, cantei, orei, mas parece que isso não reverbera como uma questão que vai te acompanhar no dia a dia, né? Aí a gente tem, muitas vezes nós cristãos até usamos essa expressão, que também eu acho ela incrível, porque a gente diz assim, né? As coisas do mundo, as coisas da igreja, como se o que a gente tem na Bíblia, o que a gente aprende na igreja, não fossem exatamente para o mundo, para lidar com as coisas do mundo. Parece que são dicotômicas, né? As pesquisas, quando falam dos desigrejados e dos motivos, como vocês muito bem estão colocando, elas reforçam muito a questão do estelionato em nome da fé praticado por muitas igrejas. Só falam em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro. Né? Líderes manipuladores, então tem que fazer assim, tem que fazer assado, essa coisa toda. Né? O discurso demagogo de muitos líderes, faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? E tem uma vida completamente daquilo diferente, que pregam a prática hipócrita de muitos membros da igreja, porque nós humanos temos a tendência de olhar para o outro, em vez de olhar para Cristo. Né? E aí a gente se decepciona. Não tem jeito, se a gente for olhar para pessoas, a gente se decepciona. A superficialidade das mensagens, né, pregadas, escândalos cada vez mais frequentes, e aí essas coisas vão influenciando e a gente vai se afastando daquilo que é a questão principal, né, a mensagem, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Qual é a importância, vantagem, o diferencial de você estar vinculado a uma igreja, no sentido da sua espiritualidade, no sentido da sua vida cristã, efetivamente? A igreja, né, Mateus 28:19, diz que é um grupo de pessoas regeneradas, salvas, batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a ordenança que Jesus disse. A igreja também ela se reúne para quê? Para adorar a Deus, ler a Bíblia, para evangelizar, para poder tratar do povo de uma forma social, para orar, celebrar casamentos, ceia, por aí vai. Então não tem como fugir disso, entendeu? O início da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, trata muito da questão da koinonia, da comunhão. E é isso que está faltando hoje. E tem dois tipos de igreja que a gente precisa destacar aqui. A igreja visível, que é o rótulo denominacional, metodista, batista, congregacional, tá? E tem a igreja invisível, é aquela que não tem denominação nenhuma, é aquela que o Senhor vai vir resgatar dentro da própria igreja, denominação, entendeu? Então tem uma igreja dentro de uma igreja que vai subir no dia do arrebatamento,
ou então antes vai se encontrar com o chamado do Senhor. Então, hoje o que a gente tem visto é normalmente que a igreja ela perdeu o foco dela lá no início. Porque as pessoas, a própria liderança, eu costumo dizer que tudo que acontece na igreja, lá com meus alunos do seminário, né, eu falo o seguinte: olha, vocês estão aqui, estão se formando, se preparando, só tem um único responsável por tudo que acontece na igreja. Eu escrevo bem grande lá na lousa, PR, pastor único responsável. Porque a ele Deus deu a incumbência de cuidar do rebanho que não é dele. O anjo da Entendeu? igreja. Então, o rebanho é do Senhor, então ele tem que cuidar conforme as normas que o Senhor deu, que é a palavra. E qual era o diferencial de Jesus para a classe sacerdotal da época, que ninguém mais acreditava na religião sacerdotal hebraica? Porque os sacerdotes, os líderes, viviam uma coisa, ou melhor, falavam uma coisa e viviam outra. Colocavam peso sobre a congregação que eles mesmos não faziam aquilo. Então, Jesus veio e a pregação de Jesus, ele vivia o que ele falava e falava o que ele vivia. E destoava totalmente daquela igreja institucional rica, então aquele templo suntuoso, daquelas vestes talares daqueles homens, tudo, muita soberba, muita prepotência, muita altivez, mas coração vazio. E Jesus, ele tratava, negócio interessante com Jesus, que ele tratava todo mundo com brandura e misericórdia. Quando chegava na classe sacerdotal, ele não aliviava. Raça de víbora, não sei o quê. Então, eles eram os responsáveis. A eles foi dado, entendeu, a sabedoria e a palavra, a lei, para que eles conduzissem o povo de acordo com a palavra e não de acordo com eles. E hoje, que a gente tem visto hoje, a liderança das igrejas se tornaram, não, Bíblia é apenas um detalhe, entendeu? Você citou algumas coisas ali, é o que o líder fala, poder de persuasão dele, vamos fazer isso, eu fui lá, recebi isso, não sei o quê, mas onde é que está Deus? Onde é que está o Espírito Santo? Onde é que está a palavra? Ficou meio de lado. E algumas pessoas começaram a perceber isso. Porque, a gente tem muito bereano hoje no nosso meio, graças a Deus. Os bereanos, a Bíblia diz que eles eram mais em graça do que os outros, porque, não, o apóstolo Paulo está pregando, tudo bem com o apóstolo Paulo. Deixa eu ver se ele está pregando de acordo com a palavra. O problema hoje é que ninguém checa. A maioria crê, não, mas ele é um bispo, ele é um sacerdote. Pastor falou, está ele é falado, pronto, né? Não tem como isso questionar em algumas igrejas, o cara está endemoniado, já bota logo de lado, já, entendeu? Porque, na verdade, a palavra de Deus é um negócio tão simples, que as pessoas acabam querendo complicar para poder dizer que não é simples. Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus, se você vai num culto, como você bem colocou, eu não vou para assistir culto. Ali templo não é teatro, não é cinema. Sentei, paguei para assistir, não. Eu vou participar, eu vou interagir, eu vou sair dali depois perguntando o que eu posso fazer, por exemplo, para poder ajudar na obra missionária, na evangelização, o que eu posso fazer para ajudar nas crianças, né? Preparando as novas crianças. Um dos grandes problemas do desigrejado, às vezes que ele entrou em crise, quando eu perguntei para ele, os seus filhos, você tem filho? Não tem? Tem 3, tá? Quem são os amiguinhos dele? Perfeito. Entendeu? Porque na igreja eles vão ter amiguinhos, entendeu? Que estudam a palavra. Se ele não está na igreja, quem vai ser os amiguinhos? Ele vai crescer como? Só um instantinho para terminar, domingo passado agora, a gente teve o privilégio de batizar, teve batismo na nossa igreja, nós batizamos seis adolescentes que vieram de uma instituição chamada Mensageiras do Rei, que tem na denominação batista, Embaixadores do Rei, Mensageiras do Rei, Jovens Cristãs. Onde é que o desigrejado vai ter isso? Não tem. Então, isso, gente, vocês estão perdendo noção, porque se as suas crianças não têm um ambiente cristão, amiguinhos, coleguinhas dentro da igreja, eles vão ter do mundo, e o mundo vai ensinar o quê? Pastora, a minha observação dentro do que o senhor está falando, tem uma pesquisa já, né, comprovada, e isso aí tem rodado por vários meios para dizer que nós somos o reflexo das 5 pessoas mais próximas da gente, né, que mais influenciam a tua vida. Então, essa questão é muito séria, né, da formação. Se você não está no ambiente da igreja, essa questão dos seus filhos, das amizades, das companhias, como é que faz? Como é que fica? Eu lembro que aqui no Rio, né, eu estava mudando de casa nós morávamos em Vila Isabel, foi quando a gente mudou para a Zona Sul do Rio de Janeiro, e a minha filha é apaixonada por Vila Isabel, né, lá pela Tijuca e tal, porque cresceu ali. E quando nós mudamos, ela entrou em crise, efetivamente entrou em crise. E eu louvo a Deus porque naquele momento nós
fomos para lá e já frequentávamos a primeira igreja batista de Copacabana, e ela foi para aquela igreja e ela começou a se integrar, e a adaptação dela, né, a nova terra, né, foi assim muito grande, muito bacana, porque ela se encontrou naquela comunidade de amigos, mas comunidade de fé, onde ela podia também estar trabalhando, né, naquele momento com os adolescentes, e isso fez assim total diferença na vida, né? A minha grande questão é, desigrejados, como é que eles se alimentam? Com quem eles aprendem da palavra de Deus? Como é que essa coisa flui? Eles vivem uma crise, né? Você falou, né, de voltar a se encaixar. Na verdade, eles têm medo até de voltar para a igreja, de rever, de sentir de novo, de enfrentar o problema de novo, de lidar com os líderes de novo, se a questão for líder, de lidar com a questão financeira de novo, né? Ou seja, esse é um receio de voltar. E se eu voltar, como é que vai ser? Eles se alimentam por leitura, hoje se alimentam pela internet, estudos, leituras, livros, né? Eles continuam se alimentando da própria Bíblia. Uhum. Eles não deixaram a fé, em momento nenhum. A questão deles é mais com o institucional, não é com a fé. A fé está lá, está guardadinha lá. E muitos deles voltam. Eu tinha uma experiência com uma ex-ovelha minha que estava pastor. Fui pastor em Vila Isabel, né, 10 anos. Plantei a igreja, fui pastor por 10 anos lá. E uma das minhas ovelhas lá, né, na época que saíram da igreja, quando saíram, ela saiu também. Ela trabalha com design de joias. Então cresceu muito na vida, né, enfim, teve sucesso. Era o marido é músico. E um determinado momento ele chegou na filhinha. Né, eu fui lá para batizar a filhinha, não tem que batizar, não tem igreja. Não, pastor, você pode vir aqui batizar minha filha, olha só. Na igreja presbiteriana só batiza criança na igreja. Eu não posso batizar em casa, né? Na igreja católica você batiza em casa, tem que ser na igreja. Então, marcamos então, na igreja que eu estava, batizei, e ele falou assim, bom, agora eu vou ter que procurar a igreja, né? Porque eu tenho um filho. E esse filho tem que ir na igreja. Então, às vezes, volta para a igreja, né, por causa do filho. Né? E quando o filho chega na adolescência, ele vai, eu vi muitos que vão até a porta, deixam o filho na porta da igreja e passam a pegar. Né? A gente tem visto muitas famílias, muitos pais até, e até pais que nunca frequentaram a igreja, mas que acabam indo para a igreja nesse reflexo, né, das crianças, que percebem a importância de crianças que frequentam as igrejas, e os pais acabam indo também por causa, né? Eu chamei a atenção de um deles, nessa real. questão de criança, ele ficou meio que chocado comigo. Falei, meu irmão, com todo amor contigo, você é um egoísta. Aí ele ficou assim, como egoísta? Você só está pensando em você não está pensando na tua esposa, nos teus filhos. Você teve, agora não está dando, né? Você perguntou para eles se eles querem ficar em casa, fazer parte desigrejada, você impôs, não vou mais, pronto, acabou. Então você está sendo egoísta, porque seus filhos, mais tarde, talvez vão querer voltar, e o mundo vai influenciar, e você vai querer levar, e não vai querer mais. Não, aprendi a ficar aqui, eu vou para a igreja para quê? Entendeu? Então é um negócio muito complexo. Pois é, e talvez a gente possa deixar como mensagem desse bloco que, e aqui não vai nenhuma crítica, né? A gente não está aqui para criticar nenhum tipo de comportamento, a gente está para identificar uma realidade, para ajudar identificar, essas pessoas, né? É um grupo que cresce cada vez mais, e a pergunta que a gente faz é que essa não quer calar, né? Por que o número de evangélicos cresce tanto no Brasil e a gente não vê uma mudança na nossa sociedade, na nossa realidade, né? Porque efetivamente a gente está ganhando o Brasil para Cristo, ou como é que está essa história? Um número de evangélicos precisa fazer diferença, né? Precisa fazer diferença para esse país. E a gente poder estar no convívio da palavra, poder ter uma orientação sobre a palavra, poder aprender efetivamente, é muito importante. E às vezes, pela internet, a gente até pode ter uma monitoria, né? Mas com quem que você discute? Com quem que você debate? Com quem que você reflete, né? Para aprofundar conhecimentos. E se a gente não resolve um problema que está impactando a gente, o problema é nosso, não é da igreja, né? O problema precisa ser resolvido individualmente, porque senão a gente vai carregar ele para onde for. Será que o trabalho em células que muitas igrejas têm utilizado, isso pode ajudar nessa comunhão e pode trazer novamente os desigrejados para uma
igreja, né, dentro do conceito da Igreja de Cristo, o que a gente está vendo aí da questão de tanto preconceito, tanta a questão aí o enfrentamento, né, de religiões, isso tem a ver, pode ter a ver com a questão de tantos desigrejados, pessoas que não se... talvez não estejam entendendo efetivamente a mensagem bíblica, a mensagem que o Senhor deixou para cada um de nós. No próximo bloco, vamos para o intervalo. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Isso aí, a gente conversando aqui, né, sobre essa questão dos desigrejados. E mais uma vez, né, eu gostaria que você também parasse para refletir sobre essa questão. Se você é um desigrejado, poder parar e pensar sobre o seu relacionamento com a igreja. Para quem você está olhando? Para o pastor? Para o irmão? Para o diácono? Ou você está olhando para Cristo? É para ele que a gente tem que olhar. E quando a gente olha para ele, aí a coisa fica diferente, né? Agora diz uma coisa, Jesus era um desigrejado, porque é aquilo que vocês já disseram aí, né? Ele chegou e foi... Pastor, foi semana passada, eu estava relendo Mateus e tive a oportunidade de passar e estou com um áudio, né, no meu carro e é muito legal a gente poder também ir ouvindo ali a Bíblia e estava passando por Mateus 28 e como Jesus foi duro mesmo, né, com essa questão da liderança da igreja, dessa questão da como ele foi duro. Jesus era um desigrejado? Jesus é a igreja, na sinagoga dele, todo sábado, né? A Bíblia tem vários textos que diz, Jesus entrando na sinagoga, tomou o livro e leu. Em Marcos diz que ele entrou na sinagoga, o endemoniado começou a se manifestar. Outro texto diz que ele estava na sinagoga falando e tentaram perseguir, né, pegar para matá-lo. Assim, Jesus ia na sinagoga. Acho que Jesus não falava o que o pessoal queria ouvir. Ele falava a mensagem que Deus dava para o povo. Né? Ou seja, até em Marcos tem um texto interessante que assim, o pessoal fica abismado, né? Puxa, ele fala como quem tem autoridade, diferentemente dos escribas e fariseus. Ou seja, Jesus ia na sinagoga, Jesus pregava na sinagoga, mas o sermão dele tinha mais a ver com Deus do que com a sinagoga, ou com a estrutura, né? Então Jesus ia à igreja assim, e é por isso ele deixa a igreja, ele fala da igreja, que Pedro vai ser a pedra, a partir de Pedro começa a igreja, a pedra sobre que o Senhor vai construir a igreja. Eu creio que ele estava falando da igreja mesmo, né? Do povo que se reúne. E diz a Bíblia diz que logo depois da ascensão, o povo estava reunido. Quando, na ressurreição, o povo está reunido. Quando ele vai ascendo aos céus, o povo está reunido. Quando o Espírito Santo desce, o povo está reunido. Então, esse povo reunido, né, que é a palavra igreja, esse povo está reunido sempre. Em Atos 5,42, diz o seguinte: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então, aqui está templo e casa. Isso aí, entendeu? Isso aí. A questão, na verdade, não é onde, é como, é o quê. Né? É como e é o quê. Porque também, hoje em dia, tem muita gente que está assim, quer ouvir, vai para a igreja para ouvir, só quer ouvir o que lhe convém. Não quer ouvir a verdade bíblica. Confronto, não quer né? confronto. Não quer confronto. E aí, não, mas o pastor está falando aqui muita besteira. Né? Por quê? Porque está falando a verdade bíblica. E aí começa a sair. Aí se decepciona também. Né? Também tem muito a ver com esse lado da questão. O trabalho em células que algumas igrejas estão fazendo, né, e que têm optado, fortalece essa comunhão da igreja. Ele pode vir como uma solução, por exemplo, para o crescimento das igrejas, onde, na verdade, aí aquela reunião, a reunião semanal, a reunião menos diária, se tornando apenas o culto, a celebração. As células, elas podem trazer um pouco mais dessa comunhão, da intimidade, do pastoreamento que as pessoas tanto precisam e procuram na Igreja de Cristo. Acho que sim, a célula é bem positiva. Eu tenho uma célula que se reúne quinta-feira no Starbucks do Via Parque, né?
É uma ideia para plantar a igreja com desigrejados. Então, os desigrejados se reúnem comigo lá na célula, eles tomam um cafezinho, lê a Bíblia, estuda, hora do final. Então, minha célula é no Starbucks. Na quinta-feira, a gente está lá reunido. E é um grupo que a gente busca o Senhor, busca a palavra, e eu incentivo, domingo, vamos à igreja. No caso ali, são pessoas de igrejas diferentes, mas domingo nós estamos na igreja, hoje nós estamos aqui. Ali não é uma igreja? Não, não é igreja, é uma célula de pessoas que ou estão na igreja ou estão fora da igreja. Né? Eu tento puxá-las para estar ali e dizer, mas domingo a célula não funciona, domingo você tem que ir a uma igreja, procura uma igreja. Né? Por quê? Porque acho que a célula funciona ótimo, maravilhosa para unir as pessoas, para aproximar. Mas na nossa cidade, que é perigoso se sair de noite, aquilo que tinha de ir à reunião de oração terça-feira, estudo bíblico quarta-feira, acabou. E ninguém sai de casa 8 horas da noite, no Rio de Janeiro, para ir no estudo bíblico e correr o risco de ser assaltado, levar o seu carro, ou assaltar você no ônibus, enfim. Você chega em casa, se tranca. Né? É muito mais fácil eu ter uma célula de pessoas que moram no meu condomínio, com pessoas cristãs que moram ali, e se reunir numa casa ou na proximidade do bar que a gente vai junto e reúne ali, e domingo a gente vai à igreja. Né? Então a célula, eu acho que ela soma muito para a igreja na cidade e no nosso contexto, mas hoje, mais do que nunca, nas grandes cidades, a célula é um elemento que aproxima. E eu acho que ela facilita o desigrejado a voltar, porque ela queira ou não, ela vai mostrar a face do cristão fora da igreja. Que ela pode dizer, bom, se existe uma igreja onde essa pessoa vive assim, eu posso reencontrar um lugar para mim nesse reino, né, nessa igreja. Eu vejo isso, depende muito da igreja e da região, entendeu? Acho que a gente não pode generalizar a célula, vai resolver o problema dos desigrejados, porque o Brasil é enorme, tem lugares, né, que não tem essa problemática que a gente tem do Rio de Janeiro. Então, se a gente for estimular também isso, em alguns lugares que a pessoa tem acesso, a maioria das pessoas do bairro tem acesso à igreja, e vai criar um esvaziamento maior ainda da questão dos cultos, das reuniões da igreja, que tem os homens se reúnem, as mulheres se reúnem a oração. Então, isso vai também criar um esvaziamento da questão da comunhão no templo. A gente precisa entender que a questão do templo também é importante, não somente no sentido de alvenaria, mas no sentido também de infraestrutura que se prepara para receber as pessoas. Na casa, por exemplo, você vai tirar a liberdade de alguém que está em casa, da família, tem a questão de acesso a banheiros, entendeu? É uma série de coisas que o templo, o lugar que foi preparado para aquilo ali, às vezes a pessoa tira essa questão com algumas prerrogativas. E outra coisa também, Jesus ele é o cabeça, nós somos corpo. Não tem como o corpo ficar em pedaço lá e cá. O corpo tem que andar junto com a cabeça. Então, quando Cristo é o cabeça da igreja e nós fazemos parte desse corpo, a gente tem que estar junto, coinonia, comunhão da igreja local. Então, a igreja local, ela precisa trabalhar essa questão. Às vezes a pessoa está numa igreja e frequenta reunião de célula de outra, ou participa não sei o quê, e às vezes no final ela não sabe que uma liderança, eu entendo que Deus dá a visão para o líder local para tratar as nuances da igreja local. Tanto é que quando João vai escrever as 7 cartas não são unânimes, não são iguais. Cada uma está vivendo uma situação. Então, cada igreja vive uma situação em que Deus, através do Espírito Santo, vai colocar o líder como tratar daquele ambiente, daquelas pessoas, daquela nuance ali. Se há uma misturada, no final, normalmente quem fica um culto em um, célula de outra, não sei o que, no final acaba ficando em lugar nenhum, entendeu? Porque tem a questão também, quem está à frente, quem está ensinando, tem preparo, tem chamado, tem vocação, tem santidade, tem espiritualidade, que às vezes a pessoa coloca alguém porque alguém que está em ascendência, você vai ser líder da célula, não sei o quê. Mas a vida dele está legal para liderar uma célula? Ele está em comunhão com Deus para estar à frente daquilo ali? Porque a gente tem casos também, não mencionando, que o líder da célula estava fazendo situações complicadas com pessoas da célula, quando foi descoberto, pronto, arrebentou todo mundo. Arrebentou célula, igreja, então precisa tomar muito cuidado com essa questão. E hoje parece que as pessoas não estão muito preocupadas com a questão da pessoa certa no lugar certo. Porque você pode colocar alguém para assumir uma função que, na verdade, Deus não quer, nunca chamou, nunca vocacionou e preparou, e aquilo ele pode levar, entendeu, a outra situação. E eu termino minha fala dizendo o seguinte: Satanás, durante algum tempo, ele tentou parar os profetas, ele tentou destruir a Bíblia, queimou a Bíblia, tentou fazer com que a Bíblia ficasse no idioma só, e por aí vai.
e não conseguiu nada, só foi perdendo, perdendo, perdendo. A estratégia dele hoje, do tempo que nós estamos vivendo, é estratégia de guerra, combate. Tipo assim, durante todo o tempo eu tentei vencer o meu inimigo, que é a igreja. Então, se eu não conseguir vencê-lo, o que eu vou fazer agora? Vou me juntar a ela. Então, tem muita gente usada por Satanás, infiltrada na igreja, que está minando e está esfacelando a igreja. Entendeu? E às vezes a pessoa acha que é de Deus, não é de Deus não. Deus não é Deus de divisão, de confusão. Deus é Deus de união, entendeu? E de centralidade na palavra. Então, precisa tomar muito cuidado com essas ideologias novas que a gente vê por aí, que parece muito bom, bacaninha, de ajuntamento, aqui é legal, o pessoal bate um papo, toma um cafezinho, não sei o quê, tá, mas onde é que está a presença do Espírito Santo de Deus? Portanto, a gente tem que, eu também, eu acho particularmente que as células são uma excelente estratégia de acolhimento, de comunhão, de compartilhamento da palavra, de compartilhamento mesmo de problemas individuais, mas elas são uma estratégia, né? Não pode substituir a igreja. Não substitui a igreja e efetivamente a gente tem que ter cuidado. Células e células, né? Com quem está liderando, etc., porque ali a gente quer fortalecer a palavra e não esgarçá-la, né? E é preciso ter muita atenção para essa questão. Uma das estratégias do diabo é destruir a igreja de Cristo, mas essa ele não vai destruir jamais, né? Porque a igreja unida, reunida, a igreja não sabe a força que ela tem unida, junta. Entendeu? O problema é que quando ela fica fragmentada, ela vai perdendo força. E Satanás sabe que hoje o único referencial da sociedade para uma mudança de manter a estrutura familiar, sociológica, ainda é a igreja. Se fragmentar a igreja, o que vai sobrar para a sociedade? Satanás sabe que nós individualmente somos fracos. Né? A gente se fortalece na unidade da família, na unidade da igreja. Né? A família nos fortalece e ele vem tentando destruir. A igreja nos fortalece e ele vem tentando destruir. Então, a gente tem que olhar para Cristo e aí caminhar na direção certa. Vamos lá, para o nosso último intervalo, a gente volta já já. Vamos lá. Cabeça pra cima. Isso aí, queridos, hoje aqui num papo, né, numa reflexão interessante sobre essa questão dos desigrejados. E pastores, aí nessa reta final, nesse restinho de tempo, eu ainda queria ouvir vocês no seguinte: hoje em dia também tem se trabalhado muito, se buscado fortalecer a imagem de evangélicos como um grupo de cristãos fundamentalistas que são contra tudo, né, que estão aqui fincados em dogmas, etc. E até com isso fortalecendo a imagem de que cristãos, eles são intolerantes, né, intolerantes religiosamente, intolerantes com outras religiões. Como é que vocês veem a possibilidade de, na medida em que você tem, quem é mais intolerante? Probabilidade, né? Um desigrejado ou um igrejado? A intolerância, já até corrigindo a palavra, né, eu dizia, a palavra para o cristão é tolerância. Né? Jesus foi tolerante com todo mundo indiscriminadamente. Né? Até que cometeu um grande pecado, até quem dizia que era santo, ele era tolerante com todo mundo. E nós cristãos no Brasil temos que ser tolerantes. Né? A igreja tem que ser tolerante. Por quê? Porque a igreja chegou aqui no momento em que não podia ter templo. E pela tolerância do imperador se permitiu templos. A igreja não podia pregar o evangelho. Pela tolerância, né, do governante contra a lei, a igreja, né, aquela igreja católica tinha, né? Então, nós pregamos o evangelho. Depois, pela intolerância, né, pastores foram perseguidos. José Manuel da Conceição, o primeiro pastor protestante, né, brasileiro, ele, quando chega em Lorena, ele é perseguido. Vão tentar pegar ele para matar. Né? E quem salva o José Manuel da Conceição é um delegado de polícia, que era tolerante, porque ele era maçom. Então, a maçonaria era tolerante. Então, nós fomos perseguidos muito tempo, igrejas queimadas. A igreja de Santa Maria Madalena, ela foi incendiada. Bíblias foram queimadas em São José do Calçado. Nós sofremos a intolerância. Então, eu acho impossível para um cristão, especialmente no Brasil, ser intolerante. Porque nós sofremos na pele isso aí. Então, a igreja
tem que ser tolerante por isso, né? Porque ela vive o Evangelho, ela tem que viver o Evangelho do Senhor, que é tolerante. Ela sofreu intolerância, então ela não deve fazer o que fizeram com ela. E eu acho que o desigrejado que está lá fora, eu acho que ele é menos intolerante. Né? Eu acho que a intolerância ela surge dentro da igreja, de quem não conhece a igreja nem o Evangelho. Não tem a ver com o cristianismo, com o evangelho, tem a ver com religiosidade, né? Problemas pessoais. Muito E mais. a questão, o genuíno cristão, ele jamais vai ser intolerante com pessoas, entendeu? Porque Jesus, ele é a essência do amor de Deus, ele tratou todos ao mesmo nível. A gente precisa ser intolerante, se a gente pode usar essa palavra, com o pecado, não com o pecador. Porque se a gente aceitar tudo também, a igreja de Cristo hoje vira um balaio de gato. Então, tem que ser tolerante com a pessoa, com a sociologia dela, com o pensamento dela, entendeu? Com o individualismo dela. Agora, pecado a igreja não pode tolerar. Eu não posso tolerar aquilo que vai de encontro à palavra de Deus. Deus foi extremamente tolerante. Ele até foi, que foi né? de encontro, até que o povo decidiu o quê? Não quer mais obedecer? Acabou. Deus foi tolerante com Adão e Eva? Foi. Até o final, que Adão e Eva foi lá e desobedeceu? Tudo bem. Agora, te amo, tudo bem, mas vai receber agora o juízo, vai morrer, entendeu? O povo, Deus amou o povo, 430 anos cativo, tirou o povo, deu a lei. Vocês querem chegar em Canaã? Obedecer. Não quis obedecer? Fica no deserto, entendeu? O pessoal vai falar, aquilo é tempo de lei, não sei o que, nós estamos no tempo da graça. Beleza. Ananias e Safira, tempo da graça. Chegou lá fulminado no tempo de Pedro, mentiu, enganou. Quer dizer, a gente tem que ser tolerante com pessoas, não com pecado. O problema hoje é que a igreja, né, entre aspas, algumas, tem se tornado tolerante a tudo. A pessoa, a ideologia e a pecado. Aí, querido, perde a essência de igreja. É isso aí, a graça de Cristo, ela nos redime, mas a gente tem que pagar pelos erros, né? Isso não tem discussão. É o que ele falou para a Samarita, para aquela mulher pega em flagrante, né? Quem atira a primeira pedra é quem não tem pecado. Mas Jesus não falou, ó, vai ficar à vontade, não. E não peques mais, entendeu? Isso aí, nosso tempo acabou. Muitíssimo obrigada pelo papo aqui hoje, viu? Obrigadíssima mesmo, tá bom? Obrigada a você também, tá aí a nossa reflexão de hoje, e a gente tem que sempre lembrar, o nosso foco é Cristo. Se a gente parar de olhar para Ele, a gente vai afundar, não vai conseguir andar sobre as águas, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde e te faça entender plenamente o Evangelho de Cristo. A gente termina o programa com Rizzi Araújo cantando pra gente a boa música de hoje. Paz. Eu sei quem eu sou em Deus, eu sei o que tu podes fazer. Preciso sentir o teu mover. Quando dobro os meus joelhos, faço a minha oração, coloco minha fé em ação. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Bater, matar e fazer.